Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre equilíbrio de corpos rígidos, parte 15, né? Cálculo de reações de apoio em vigas inclinadas. Aí eu tenho uma viga inclinada submetida a carregamento distribuído horizontal, ok? Bom, vamos calcular a força resultante do carregamento distribuído. Devemos calcular a área do retângulo, né? Então, a base do retângulo é 4 metros e a altura é 5 kN por metro, que vai dar 20 kN. Tá ela aí, ok? Então, o centro de gravidade é no centro do retângulo, que é em 2 metros. Então, vamos calcular a força resultante em A, que vai ser 20 kN vezes 2 metros, que é a distância, né, da força aplicada de 20 kN até o ponto A, dividido pelo vão, que é 4 metros. Perdão, dividido pela distância, né, entre os apoios, a distância medida na horizontal entre os apoios. A mesma coisa, vamos calcular agora a força resultante em B, que também é para cima, e vai ser a mesma coisa. Os valores são iguais, vai ser a mesma coisa, né? 10 kN. E somando as duas reações dá 20 kN, que é a força aplicada aí, né, para baixo. Então está correto o cálculo. Bom, agora nós temos aí o diagrama de corpo livre, né? Vamos decompor as forças paralelas e perpendiculares em relação à viga inclinada. Essas são as paralelas e essas são as perpendiculares, né? Nós temos aí um triângulo, né, onde os catetos medem 3 metros e 4 metros. O triângulo é retângulo. Nós temos aí o ângulo formado, né, entre a viga e a horizontal, que eu chamei de alfa, né? Vamos calcular a hipotenusa desse triângulo. Então, a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz quadrada de 16 mais 9, que é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, a altura, a hipotenusa aí, né, é 5. Então, o seno é o cateto oposto, a medida do cateto oposto, que é 3, dividido aí pela hipotenusa, que é 5. Então, 0,6. E o cosseno é a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa, 4/5, que é igual a 0,8. Para as forças perpendiculares, né, utiliza-se o valor do cosseno. Então, né, temos aí 10 kN vezes 0,8, vai dar 8 kN. Aqui 20 kN vezes 0,8, que é igual a 16 kN, né? E 10 kN vezes 0,8, que é igual a 8 kN. Agora, vamos calcular aí, né? E para as forças paralelas, utiliza-se o valor do seno. Então, 10 kN vezes 0,6, 6 kN. 20 kN vezes 0,6 são 12 kN. E 10 kN vezes 0,6 é igual a 6 kN. Agora nós vamos fazer o diagrama de esforço normal, com as forças aí paralelas, né? Primeiro a primeira pergunta, né, que eu faço é se comprime ou traciona. Como a força em A está chegando, logo ela está comprimindo, e essa força tem um sinal negativo. Desenha-se uma linha perpendicular abaixo da viga. A força resultante de 12 kN está no sentido contrário à carga de 6 kN aplicada em A, logo ela será positiva. Então, eu vou, né, subtrair menos 6 mais 12 kN é igual a 6 kN, eu ainda tenho aí 6 kN, né? Então, eu atravessei mais 6 kN, ok? E a força em B também é negativa, então, os 6 kN que sobraram da minha força aqui de 12, menos 6 kN é igual a zero, ok? E aí eu tenho aí, né, somando aí, fazendo a adição das forças, menos 6 kN mais 12 kN menos 6 kN é igual a zero, né, e tem que zerar. Aí eu tenho aí o diagrama de esforço normal. Agora eu vou fazer o diagrama de esforço cortante. E a pergunta que eu faço, qual o sentido de giro? Né? Se fizermos um corte onde está a seta branca, né, essa setinha branca aqui, o sentido do giro da viga, ok? O sentido do giro da viga será o horário, ok? Logo, teremos, né,
mais 8 kN. Então, eu faço aí uma linha perpendicular à viga, né, para cima. Vamos deslocar aí menos 16 kN, né? Porque o sentido é contrário, então é negativo. Ok? E 8 kN menos 16 kN vai dar menos 8 kN. E somando com esses 8 kN que eu tenho aqui, zero. Ok? E 8 kN menos 16 kN mais 8 kN é igual a zero. Então aí eu tenho um diagrama de esforço cortante, né? E vamos agora fazer o cálculo do diagrama, né, de momento fletor. Primeiro vamos calcular o momento pela área da cortante, né? E o momento no nó anterior mais a área da cortante, né? Para nós termos aí o cálculo do diagrama do momento fletor. O momento no nó anterior é igual a zero. Por quê? Devido ao apoio, ok? Bom, a área da cortante é triangular, então nós vamos calcular aí, né? Eu tenho um triângulo com altura de 8 kN e a minha base dele é 2,5 metros, que é metade de 5 metros, que é a minha hipotenusa, dividido por 2. Então, para se calcular a área do triângulo, é base vezes altura dividido por 2, aí eu tenho 10 kN vezes metro. O momento do nó anterior mais a área cortante, né, que é o cálculo do diagrama do momento, fletor, né, é 0 mais 10 kN vezes metro, que vai dar 10 kN vezes metro. Aí nós vamos fazer agora o diagrama do momento fletor, ok? Então, 10 kN aí para baixo, porque o sentido é para baixo, né? E como o meu momento começa em zero e termina em zero, aí nós temos essa curva aí, né? E esse é o diagrama de momento fletor. Ok, deixe seu like e se inscreva no canal.